Olá, meus amores! Primeiro vídeo do ano e nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre um sintoma super comum. Volta e meia eu recebo clientes que se queixam desse sintoma, por isso hoje eu quero falar sobre alguns motivos que podem levar a isso e o que fazer também. Então, o que acontece? É comum que a gente se sinta um pouco mais inchada em alguns momentos, seja por a gente comer um pouco mais do que o de nosso costume, ou também para nós mulheres, isso pode acontecer ali naquele período que antecede o nosso ciclo menstrual. Mas nem sempre esse inchaço costuma passar rápido. É o que chamamos de distensão abdominal. E isso é mais comum do que se imagina e pode ter relação com a nossa alimentação e com o estilo de vida. Então é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Existem muitas razões para que a nossa barriga fique um pouco mais inchada, como algumas alergias, desequilíbrios hormonais, disfunção da nossa tireoide, problemas intestinais, mas de um modo geral, uma das principais causas da distensão abdominal são os excessos de gases provenientes de uma má digestão ou por uma rejeição de alguns alimentos. E que alimentos podem ser esses que vão gerar esses sintomas? Bom, alguns alimentos possuem um alto grau de fermentação pelas bactérias do nosso intestino e como resultado dessa fermentação, ela pode gerar muitos gases e distensão. Então podemos citar como exemplos o feijão, as brássicas, a couve-flor, brócolis, repolho, a lactose presente no leite e derivados, alguns adoçantes. Esses são alguns exemplos de alimentos que podem contribuir para a formação desses gases. Outras coisas que também podem favorecer a formação de gases no intestino: ter o hábito de comer muito rápido, engolir ar, o uso frequente de alguns medicamentos e também algumas doenças podem estar associadas a esse desconforto. Vamos falar um pouquinho então sobre algumas dicas de como que a gente pode lidar com isso. Falando um pouco sobre as leguminosas, que é super comum muitas pessoas relatarem, se sentirem assim ao consumi-las, mais distendidas, mais inchadas, com mais gases. Na rua é um pouco difícil a gente conseguir controlar isso, mas em casa, quando for preparar elas, a minha dica é a seguinte: procure sempre deixá-las de molho com o dobro de água e com meio ácido, como limão ou vinagre, por exemplo, por pelo menos 12 horas, para eliminar os fitatos, que são fatores antinutricionais que, além de atrapalhar a absorção de alguns nutrientes, como zinco, ferro, cálcio, contribuem para a formação de gases também. No caso do feijão, por exemplo, além de deixar ele de molho, você ainda pode cozinhar ele com algumas folhas de louro ou alga kombu, que melhora a digestibilidade. E na hora de temperar ele, você ainda pode tornar ele ainda mais digesto com alguns temperinhos e ervas que vão facilitar essa digestão, como por exemplo o cominho e a erva doce. Outra coisa que ajuda muito na distensão abdominal é praticar atividade física, se movimentar. E o uso de probióticos e alguns chazinhos podem ajudar na digestão, como o chá de hortelã e o chá de gengibre. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma receita de um chazinho bem legal que pode ajudar se você anda se sentindo muito assim, muito distendido, tudo bem? Agora, esse inchaço abdominal, ele não causa só um desconforto. Ele é o seu organismo sinalizando alguma coisa para você. Algumas pessoas, elas podem ter uma propensão maior do que as outras devido à sua microbiota intestinal presente, devido à individualidade, que é um fator super importante também. Eu já tive caso, por exemplo, de cliente que simplesmente não se sentia bem quando comia amêndoas. E isso gerava um desconforto para ela, incluindo a distensão abdominal. Então, quanto mais informações você conseguir reunir sobre as reações a diferentes alimentos e circunstâncias, vai ser mais fácil a gente conseguir descobrir o que desencadeia esses sintomas. Me conta aqui nos comentários se eu conseguir te ajudar com essas dicas, que eu vou adorar saber. Marca aqui alguém que precisa assistir esse vídeo também e saber mais sobre esse tema. E até o próximo vídeo.